Olá, turma! Eu sou a professora Aline Moreira, professora de Geografia, e estou aqui para mais uma videoaula, tá? Lembrando que essa videoaula é a continuação da videoaula passada, que fala sobre o clima. Então, hoje nós vamos entrar na segunda parte dessa aula, certo? Esse vídeo é destinado para os alunos do primeiro ano do Colégio Liceu de Calcaia, mas também quem tiver interesse no assunto, que estiver estudando para o Enem, tá? Para outros vestibulares, também poderá assistir e ele vai ficar disponibilizado no meu canal, Aline Moreira, certo? Então vamos lá para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar do clima, mas principalmente sobre os principais tipos de chuvas. Lembra que na aula passada nós falamos das precipitações, que pode ser granito, neve, chuva, e a principal precipitação é a chuva, né? E nós temos aí alguns tipos de chuva. Nós temos 3 tipos de chuvas naturais, tá? E a chuva ácida, que pode ser natural ou provocada pelo homem, a ação antrópica. Nós temos aí a chuva orográfica, chuva de relevo, chuvas frontais, chuvas de convecção. A chuva de convecção, na definição, vocês vão ver assim, a ascensão vertical do ar, que entra em contato com camadas de ar frio, sofre condensação e se precipita. O que ele está querendo dizer? Que o ar quente vai subir em contato com o ar frio. Mas esse ar quente vai subir com o quê? Com a evaporação e com a evapotranspiração dos rios, lagos, mares, oceanos, evaporação. Da floresta, evapotranspiração. Então, toda essa água líquida vai virar gasosa. Então, essa água, junto com esse ar quente, vai subir. Lembrando que o ar quente ele é mais leve, né? Então, ele sobe e encontra com o ar frio. Quando o ar quente encontra com o ar frio, vai ocorrer uma saturação das nuvens, né? Então, ocorre uma condensação, que é a transformação do vapor em líquido. Então, chove. Gente, esse tipo de chuva, ele também é conhecido como pancada de chuva. Então, durante o dia eu tenho aquele clima bem abafado. Às vezes é comum a gente também dizer assim, tá tão quente, eu acho que vai chover. Olha aí. Isso tem um fundo de verdade. Por quê? Porque para chover precisa de calor. Por quê? Porque é o calor que vai fazer com que a água evapore. Então, esse tipo de chuva, que é o ar quente subindo, né? A massa de ar quente com grande volume de água, né? Que está de forma gasosa, eu chamo de pancada de chuva ou chuva de convecção. No Brasil, esse tipo de chuva é mais comum na região norte e nordeste. Então, por exemplo, no Pará, né? A gente vai ver Tocantins, a gente vai ver no Amazonas, mesmo aqui no Ceará, na região norte e na região nordeste. Então, o ar quente sobe, fica aquele calorão e de repente chove. Às vezes é bem rápido, meia hora, aquela chuva torrencial, alaga tudo. Às vezes dura um dia, mas é interessante que esse tipo de chuva também ele não é muito longo, não é muito prolongada, certo? É uma chuva curta, né, de algumas horas e pode causar inundações, estragos, porque às vezes ela vem com grande volume de água, certo? Então, como ele fala aqui, é comum na região equatorial por influência dos ventos alisios. Então, chuva de convecção, pancada de chuva, chuva convectiva. Ar quente sobe. As chuvas frontais, a definição resultam do encontro de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente e úmida, comuns no inverno no sul do Brasil. Então, agora você já imagina o encontro horizontal das massas de ar, tá? Uma massa de ar, por exemplo, eu estou na região sudeste, né? Eu estou ali no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Então, tem em cima uma massa de ar quente, tá? Mas, de repente, chega uma massa de ar fria. Pode ser fria e úmida também, tá? Vem lá dos polos, mas pelo oceano. Então, ela vem, a massa de ar quente com a massa de ar fria, um encontro horizontal, ocorre aí a condensação, transformação do vapor em líquido, e aí começa a chover. Gente, esse tipo de chuva pode durar até semanas, você não vê nem o sol, todo o tempo fechado e muita chuva, muita chuva. Claro que depois a massa de ar que for maior empurra e começa a frente, que pode ser fria, se a massa de ar fria for maior, ou quente, se a massa de ar quente for maior, ok? Então, ocorre muito no sul, no sudeste, no centro e sul do país, tá bom? São as chuvas frontais.
E aí eu tenho a chuva orográfica, ou chuva de relevo. O ar desloca-se horizontalmente e, ao entrar em contato com barreiras montanhosas, eleva-se e resfria, sofrendo condensação e precipitação. Então, aí pelo desenho, você vai ver, por exemplo, eu tenho a região nordeste, né? Principalmente a zona da mata, o litoral nordestino. Então, eu tenho ali a região de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, a massa de ar quente e úmida que vem do Oceano Atlântico, né? Ela vem quente, mas ela vem carregada de água, porque ela vem do oceano. Então, ela entra na região nordeste, né? E aí, quando ela entra, então ali na região de Paraíba, ela vai encontrar o Planalto da Borborema, tá? E aí, o que acontece? Pernambuco, Paraíba, ela vai ali no agreste. Essa massa de ar vai encontrar um planalto. E quando ela encontra o planalto, você acha que essa massa de ar vai parar onde ela tá? Não. O que ela vai fazer? Ela vai começar a subir. Certo? Então, a massa de ar que entra no continente quente e úmida com muita água, quando começa a subir o planalto, ou seja, vamos chamar de serra, ele vai encontrar lá em cima com ar frio. Então, o ar quente com ar frio ocorre condensação. Então, aquele lado da serra, no caso aqui do planalto, chove muito. Essa nuvem quente, ela consegue passar para o outro lado. Só que quando ela chega do outro lado, ela vai chegar quente e seca. Porque parte da umidade dela, ou toda a umidade, vai ter ficado de um lado da serra. Por isso que toda a serra, ela tem um lado úmido, com muita chuva, que eu chamo de barlavento. E o outro lado da serra, eu chamo de sotavento. Lembra? Só tem vento seco, né? Vegetação rasteira, intemperismo físico, o solo pedregoso, certo? Então, por quê? Porque a água, ela acaba se concentrando de um lado da serra. Então, por exemplo, aqui no Ceará, né? Eu tenho aí o Planalto da Ibiapaba, o lado do Ceará, então o lado úmido da serra. O ar quente e úmido sobe, enquanto com ar frio chove. Quando essa massa de ar chegar do outro lado, que é o lado do Piauí, praticamente ela tá seca, né? Então já muda toda a paisagem da Serra da Ibiapaba, certo? Então isso é que eu chamo de chuva orográfica ou de relevo, que seria um dos motivos da nossa escassez de chuva, né? Aqui no Ceará, nossa irregularidade também. Por quê? Porque tem um Planalto da Borborema no agreste. Então, quando chega aqui no sertão, que é onde está o Ceará, então já tem perdido parte dessa umidade. Então, por isso que na zona da mata chove bem mais, que é o litoral nordestino, né? Pega Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o sul da Bahia, né? E aí, chuva ácida. A chuva ácida, ela pode ter uma ação natural. E os vulcões vão ajudar a ocasionar chuva ácida. Os pântanos. Mas a maioria da chuva ácida, a maior parte, nós temos notícia, ela acontece muito pela ação antrópica, né? Uso de fertilizante, industrialização, combustíveis fósseis. Então, a chuva ácida é a poluição do ar por gases e produtos químicos, principalmente vindo da queima de carvão, derivado de petróleo ou gases da indústria, poluidoras. Reage com a atmosfera e na precipitação torna a água da chuva ácida, que pode trazer graves danos à natureza e aos seres humanos. Então, o que acontece na chuva ácida? O pH fica alterado. Então, o pH da água, para ser uma água alcalina, tá? Ele tem que estar acima de 5,5, né? Aí ele vai ter um pH aceitável, né? A nossa água potável, 6,8, né? Mas se tiver abaixo de 5,5, o pH pode ser considerado ácido, tá? E aí ele pode causar danos à agricultura, à natureza, certo? Aos seres humanos. Então, vocês vão ter aí o óxido de enxofre. Observem aí o óxido de enxofre na tela, né? E vão ter também o gás nitrogênio. Então, o óxido de enxofre com a água, com partículas de água, né? E o nitrogênio com partículas de água, eles vão originar esses ácidos, que são o ácido sulfúrico, certo? E o ácido sulfuroso, tá? E o ácido nítrico
ou nitroso, que essa parte aí é bem da química, né? Então, o ácido sulfúrico e o ácido nitroso, que vão realmente trazer essa chuva ácida, ou seja, vão alterar o pH ocasionando essa chuva ácida, tá bom? Então, lembrando que isso aí acontece muito e é bem agravante se for uma região industrializada, muito poluente, que emite combustíveis fósseis, né? Que aí vai ajudar bastante nesse processo aí de alterar o pH e causar essa inconveniente chuva ácida, certo? E aí nós temos a chuva ácida, né? Como eu mostrei, tá? Né? O enxofre, nitrogênio, aí usando, junto com a partícula da água, H2O, nós temos o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Então, ocasionando aí a chuva ácida, certo? E aí nós temos o ciclo hidrológico, a gente até já antecipou um pouco falando de condensação, precipitação, né? O ciclo hidrológico é para dizer que a água não está parada, tá? A água, ela está em movimento no nosso planeta, né? Então, a água existente na Terra encontra-se constantemente em circulação. É o que é chamado ciclo hidrológico. E aí ela compreende 3 fases, como eu já falei. Qual é a primeira fase? Evaporação ou evapotranspiração. Então, a evaporação, eu pego a água líquida e vira gasosa, né? Mares, rios, oceanos. Então, eu tenho uma transformação dessa água líquida em gasosa. E ela sobe, né? Quando parte da água da superfície é transferida para a atmosfera. Então, ela sobe já em forma de vapor de água, e aí forma a condensação, quando ela encontra com ar frio. Então, dessa condensação, que é a saturação da nuvem, esse vapor de água vai precipitar, tá? E aí, essa precipitação, que é a forma que ela vai cair, né? Vai voltar para a superfície, pode ser em forma líquida, que é a chuva, e pode ser em forma sólida, que é a neve e o granizo, ok? E aí, o exemplo do ciclo hidrológico, né? Que a água está em constante movimento, como eu já citei, falando de evaporação, evapotranspiração, nós transpiramos também, né? E aí, condensação, precipitação, né? E começa tudo novamente, certo? E medidas de temperatura, né? Então, nós temos em um lugar, tipo o Ceará, temperatura máxima naquele lugar, hoje, na quarta-feira. Temperatura mínima daquele lugar, né? A menor temperatura registrada. Então, quando eu falo temperatura máxima absoluta ou temperatura mínima absoluta, é a maior e a menor temperatura registrada, certo? E aí eu tenho uma média térmica, que é uma média aritmética das temperaturas de um lugar. Pode ser diária, mensal ou anual. Mas eu tenho uma denominação que é muito mais importante, chamada amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A temperatura que aumentou, professora? Não. Amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima, certo? Então, eu chamo isso de amplitude térmica. Por exemplo, no Ceará, falando de Fortaleza. Fortaleza não é uma região litorânea, calcaia também. Então, a nossa amplitude térmica, ela é baixa, porque a máxima e a mínima variam um pouco, tá? Então, eu tenho 28 graus, né? Até 32 graus. Mas aí, quando é à noite, eu tenho 25 graus, 24, entendeu? Então, alterou pouco. Mas se eu for lá para Brasília, ou agora como está na região sul, estou esperando uma queda brusca de temperatura, né? O que acontece? Eu vou ter durante o dia 28 graus, mas de repente, à noite, pode cair para 14, para 12, entendeu? Então, a amplitude térmica é maior, certo? A amplitude térmica é maior. Falando dos ventos, a diferença de temperatura e de pressão do ar, tá? Ocasionam a movimentação atmosférica. Daí a definição do vento como ar em movimento. O aparelho que mede a velocidade dos ventos é o anemômetro. A direção dos ventos é indicada pelo anemoscópio ou biruta. Tá aí uma imagem de uma biruta, tá?
E aí, falando das massas de ar, que a gente vai falar mais na próxima aula, são porções da atmosfera com características de temperatura, pressão e umidade da região em que se originam. Então, a gente tem aí grandes volumes de ar que estão em movimento e eles assumem as características daquele lugar. Então, tipo, se eu estou no Ceará, se é quente e seco, a massa de ar é quente e seca. Se eu estou no oceano, mais perto dos polos, ela vai ser fria e úmida, tá? Eu tô na Amazônia, ela vai ser quente, mas ela é úmida, porque tem o rio Amazonas. Então, a massa de ar, ela assume as características daquele lugar, mas ela está em movimento, podendo viajar e chegar em outro lugar e mudar a temperatura também naquele lugar, certo? E aí eu tenho as frentes frias e as frentes quentes. São os limites externos das massas de ar quando estas se encontram em expansão. Se a massa de ar for fria, teremos uma frente fria. Se a massa de ar for quente, teremos uma frente quente. Então, como eu falei, tem a chuva frontal, que é uma chuva que pode durar uma semana, que é o encontro horizontal de uma massa de ar quente com a massa de ar fria. Vamos supor que a fria ela vem com muita força, né? Lá da Patagônia, da Argentina, ela vem, chega até no Rio de Janeiro. Ela empurra a quente. Primeiro chove, uma semana chovendo sem você ver nenhum sol. Aí depois ela empurra a quente, ficando naquela região por um tempo. Então ali vai cair a temperatura. É o que eu chamo de frente fria. Mas ela vai ficar para sempre lá? Não, ela vai perder as características. Porque a massa de ar vai assumir as características daquele lugar, que é quente, né? Então depois ela vai embora, até voltar outra massa de ar, ok? Então, exemplo aí das massas de ar que estão em movimento, certo? Lembrando que aí dessas massas de ar eu posso ter uma frente fria e uma frente quente. Então, na aula de hoje a gente fica por aqui, tá? Parte 2 do clima, mas nós vamos ter a parte 3 também, pra gente encerrar esse conteúdo, tá? Então, até a próxima videoaula de geografia. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E estudem, viu? Não deixem que as dificuldades atrapalhem o estudo de vocês, tá bom? Um abraço a todos.